Virando a página, outra informação, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. A oitiva foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que quer esclarecer uma declaração do cacique partidário sobre minuta encontrada na casa de Anderson Torres. O pedido foi feito pela própria Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a suposta omissão de autoridades do Distrito Federal diante das invasões em Brasília no dia 8 de janeiro. No despacho, o STF afirmou que as declarações de Valdemar de que outras pessoas também possuíam a minuta devem ser entendidas para saber se os atos foram intencionais. Você, Zé? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse aqui na Jovem Pan, né? Deu uma entrevista aqui muito boa, ele mostrando como é que eram essas falas e tal, e principalmente dizendo que o presidente Jair Bolsonaro sofreu pressões de vários setores. É verdade, sei de vários setores, me contaram. O senador me disse que chegou no ouvido dele e falou: presidente, Deus não colocou João Batista na vida dele a não ser para ter a cabeça cortada. E José teve que cair na cova, no buraco, né? Ele contando para o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente tendo que ouvir essas histórias aí. Mas é a função de um governante, é de ouvir todos os lados. O Valdemar falou que, olha, existiam, de uma maneira muito indefinida, várias propostas, né? Ele só errou ao dizer que triturou. Se ele triturou, tinha uma objetiva. E ele disse lá nesse depoimento que usou uma metáfora, pode ser. Falou assim, olha, todo mundo falava, tem que acontecer. Até hoje, as pessoas param a gente na rua e falam assim, será que acabou? Acabou o quê? Acabou o quê? Né? Então, foi uma fase difícil de desentendimento e isso que gerou todo esse zum e essa conversa boba, e foi o que retratou o Valdemar. Imagine o tanto de proposta que não deve ter chegado nas mãos de todos os políticos aí do dia a dia. Agora virou tabu falar sobre isso. Você, Pavinato, o que está achando do andamento dessa investigação? É um efeito dominó, né? É claro que a declaração, né, a denúncia, muito entre aspas, né, do senador Marcos Duval, desencadeou, né, acelerou essa questão das minutas. Porque uma coisa, de uma certa forma, se casa, se complementa. Porque a gente passa de um complô para uma bateria de complôs, talvez. Então, isso vai englobar também a questão daquela minuta que já era uma coisa ruim, uma minuta ter sido encontrada na casa de Anderson Torres. Isso já era ruim demais. Fica pior quando Valdemar Costa Neto fala em minutas. Portanto, você sai de eventual pensamento aloprado para uma associação para cometer qualquer crime do Código Penal. Mesmo que você não cometa, se associar para tal finalidade já é o crime em si. E agora vem essa denúncia do Marcos Duval, então você vai conectar tudo. É o efeito cascata, né? É o efeito dominó desta declaração dada ontem à noite em rede social. Oba. Bom, para falar dessa minuta, a gente tem que se lembrar do caminho do crime, né? É muito básico isso no direito, de que são 4 as fases de um crime. A primeira fase, né, desse caminho que se chama de intercrimes é a fase da cogitação, é a ideia do crime. A segunda é a fase da preparação, que é a utilização, a preparação dos materiais para o cometimento de um crime. A terceira fase é o início dos atos executórios, aí é colocar a mão na massa para fazer um crime. E a quarta e última fase é a consumação, é ali o final de um ciclo de ato criminoso. É quando se encerra tal crime perfeito. Pois bem, no direito brasileiro, em regra, a gente tem a punição e a configuração de um crime quando se inicia os atos executórios, portanto, a partir da terceira fase. Isso em regra, a maior parte, 99% dos crimes são assim. Então, é preciso que se inicie os atos executórios. Se ficar só na terceira fase, sem a consumação, quando há, por exemplo, uma tentativa,
alguém que inicia os atos executórios e por um motivo alheio à sua vontade é interrompido e não consegue, mesmo querendo realizar o crime, já é um crime na forma tentada, é uma tentativa. Quando é consumado, aí não há discussão, por óbvio, é um crime perfeito. Mas na primeira e na segunda não há crime. Vou dar um exemplo aqui, você pode ter ódio, alguém pode ter um ódio, uma raiva imensa de outra pessoa, a ponto de querer matá-la. O fato de querer matá-la não vai ser crime. Você pode confessar que tem esses pensamentos, não é crime. A não ser que você ameace, que ele está praticando um outro crime. Mas pensar não é crime. Você pode comprar uma faca, afiar essa faca, pensando em matar o seu algoz. Ainda não é crime. Você pode ser pego pela polícia com essa faca. Não será crime se você não iniciar os atos executórios, a terceira fase. Tudo bem, mas e agora se você for encontrado não com uma faca, mas com 10 facas, pensando em matar alguém? E se não for encontrada só na sua casa a faca, mas no seu trabalho, na casa da sua mãe, na casa da sua tia, no seu local de descanso, no seu local de hobby, cada lugar desse tem 10 facas. Vai passar a ser crime? Ainda não, porque não foram iniciados atos executórios criminosos. A mesma coisa funciona como uma minuta de uma vontade criminosa de um golpe de Estado. Uma minuta pode ser um ato preparatório de um crime, mas não é crime. 10 minutas em 10 casas diferentes podem ser atos preparatórios de um crime, mas nenhuma delas pode ser considerado crime. Seja uma, seja 10, sejam 100. Se for a mesma, se houve comunhão de intenções, é o crime da associação para cometer. Não teve crime cometido, mas o crime de se associar. Mas daí há uma necessidade que haja, pelo menos indício, de uma correlação. Exatamente, tem que ser a mesma minuta, todo mundo ali, na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Né? Porque só associar-se é o crime, puro e simples, não importa para quê. Eu vou me associar para fazer jogo do bicho, né? que é uma contravenção penal. Então, mas eu me associei para a prática de um ilícito. E outra coisa, tem que ter uma unidade, todos têm que estar concordando. Porque se um associar com o outro para propor e o outro ficar quieto, não é crime também. Exato.